Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, os brazucas dominando a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Já vai ter brasileiro nas quartas de final e a gente vai falar desse domínio brasileiro, domínio dentre os sul-americanos, das equipes brasileiras e a queda das equipes argentinas que ficaram pelo meio do caminho. Enfim, a gente vai trazer aí o chaveamento e todos vocês vão poder acompanhar isso aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Mas antes eu peço, você não é inscrito? Inscreva-se, deixe o seu like, compartilha com geral. E hoje, independentemente do time, porque depois da classificação do Fluminense, temos 4 brasileiros entre os 16. Um quarto das melhores equipes da Copa é brasileira. São os 4 que participaram, são os 4 que estão nas oitavas de final. Não vou dizer que está bem mesclado, né? Essas 16 equipes que vão disputar o título da Copa do Mundo de Clubes, a gente tem quase todos os continentes representados. Eu acredito, né? Eu acredito que a Ásia vai ter o seu representante. O Al Hilal, que empatou com o Real Madrid, né? Então ele conseguiu aí esse feito de empatar com o Real Madrid. O Al Hilal joga por uma vitória. Ele joga por uma vitória, e é claro, torcendo contra o seu rival direto, para poder passar às oitavas de final. Então, o Al Hilal pode ser o representante do futebol asiático, do continente asiático, do Oriente Médio. Nós já temos representantes da Europa, da América do Sul e da América do Norte, né? Monterrey, do México, conseguiu aí, vou dizer, a façanha, porque é uma equipe muito bem, obrigado, de grana. Tem bons jogadores com muita experiência no futebol europeu, capitaneado aí pelo Sérgio Ramos, né, que dispensa comentários. E o Inter Miami, representando aí os Estados Unidos, fez uma excelente apresentação. O Inter Miami está invicto. Nos 3 jogos que fez, invicto está e terminou com a mesma pontuação do Palmeiras. Então nós temos aí representantes dos Estados Unidos, representantes do México, Brasil e africano. O Mamelodi ficou pelo caminho, porque passou o Fluminense. Na Oceania, o Auckland City fez um papel que se esperava, né? Perdendo quase todos os jogos, e foi além do que se esperava no empate com o Boca Juniors, tratando-se de uma equipe semi-profissional. Agora, o destaque vai para a realidade que já bate a porta há alguns anos, né? Nos últimos 5 anos, a gente tem uma realidade. Desde 2019, os clubes brasileiros dominando o cenário da Libertadores da América, que é o principal torneio Conmebol na América do Sul. Desde o título do Flamengo em cima do River, o River Plate havia sido o campeão de 2018 no clássico contra o Boca. Então havia aquela impressão de que o futebol argentino ele estava à frente do futebol brasileiro, mesmo com o Grêmio tendo conquistado 2016. Houve a conquista do América de Cali, não, do Nacional de Medellín, né, do Atlético Nacional de Medellín, São Lourenço, né, da Argentina. Enfim, havia essa impressão de que os clubes argentinos e a América do Sul ela estava num cenário de equilíbrio quando o assunto era Libertadores da América. Mas a grande verdade é que depois de 2019 o domínio brasileiro ele se tornou muito mais contundente, a olhos vistos. Tá? Não existe mais motivo para a gente duvidar da capacidade não só financeira, mas também técnica dos times brasileiros, até porque o Fluminense, por exemplo, ele tem, em termos de finanças, ele tem desvantagem em relação ao River Plate. O River Plate é um clube que fatura muito mais, um elenco muito mais caro. O Fluminense dá para dizer que está ali com o coração. Conquistou a Libertadores, né, daquele jeito, no coração mesmo, na ponta da chuteira, e contra todos os prognósticos levantou a taça contra o Boca Juniors. E está aí, fazendo um papel digno na Copa do Mundo de Clubes.
classificado para as oitavas de final, vai pegar a Inter de Milão, que também não está sobrando, vamos falar a verdade aqui, mas fez um jogo assim, eu posso dizer, de imposição contra o River Plate. Os dois argentinos estão eliminados, o Boca Juniors, que terminou com um papelão, começou bem, estava vencendo o Benfica, 2-0, acabou cedendo, empate 2-2, depois fez um jogo duríssimo contra o Bayern de Munique, e muita gente acreditou que o Boca fosse golear o Auckland City e contar com a vitória do Bayern sobre o Benfica. A vitória do Bayern não aconteceu, o Boca seria eliminado de qualquer maneira, mas acabou sendo eliminado de uma maneira meio vexatória. E, na verdade, esse jogo do Boca contra o Auckland City é o verdadeiro Boca dos últimos anos. É um Boca que não consegue ser melhor que o Alianza Lima do Peru, é um Boca que não joga Libertadores, foi finalista em 2023, mas não jogou 2024, 2025 ficou na primeira fase, né? Na segunda fase, aliás, né? Que a primeira ele nem disputa, né? O Boca já chega na segunda fase, naquela pré-Libertadores, né? E está na Sul-Americana, que é o torneio de segunda grandeza na América do Sul. Então, o Boca não se classificar é o normal. Agora, o River, num grupo que contava com a Inter de Milão, fedendo a peixe, como diz o Jorge Nunes, fedendo a peixe, desmoralizada, mas ainda assim vice-campeã da Champions. Vice-campeã da Champions. Um time que, com muita raça, com muita entrega, superou um Barcelona, uma semifinal de Champions League, e, de certa forma, claro que era favorita nesse grupo. Mas o River chegou com uma pompa, né? Venceu o primeiro jogo, viu o Monterrey empatar com a Inter de Milão, aí empatou com o Monterrey e achou que era suficiente, né, para conseguir a classificação. Um empate seria bom para o River, mas isso não aconteceu e a Inter de Milão está classificada e o Monterrey passou depois de ter vencido por 4-0 o Urawa Reds. River fora é algo que surpreende até os integrantes da comissão técnica, a própria torcida que chorou no estádio e tal, porque entre River Plate e Monterrey acreditava-se que o River poderia se impor, né? Mas isso não aconteceu, não se impôs contra a Inter, nem no resultado contra o Urawa Reds. O Monterrey fez um saldo melhor, venceu por 4-0, o River havia vencido por 3-1, eliminado. Com toda a justiça, a equipe mexicana é melhor, a equipe mexicana jogou melhor, né? E aí a gente tem um cenário em que, dos representantes da América do Sul, apenas brasileiros estão ali na disputa. E como Palmeiras e Botafogo se enfrentam, nós já teremos um brasileiro entre os 8 melhores, seja Botafogo, seja Palmeiras. Fluminense enfrentando a Inter de Milão, claro que é possível. Não vi nada nesse time italiano, nada nesse time da Inter. Ainda se recuperando, né, do baque que sofreu para o Paris Saint-Germain. Você vê que é um time normal, é um time comum. Fluminense pode conseguir a classificação? Eu acredito que sim. Agora, a questão é, o Fluminense, depois do jogo que fez contra o Borussia, ele caiu muito de rendimento. O Renato Gaúcho ele tem mudado as escalações nos 3 jogos e o Fluminense tem piorado. Fez um jogo maravilhoso contra o Borussia, que também não é essa Coca-Cola toda. Aí piorou muito contra a equipe sul-coreana do Ulsan Hyundai, tomando 2 gols, poderia ter sido 3-1 se o atacante sul-coreano acertasse uma bola sem goleiro. E o Fluminense no peito e na raça virou para 4-2, na insistência, no chuveirinho. Beleza. Vem um jogo contra o Mamelodi Sundowns. O Fluminense não jogou futebol. O Fluminense só se defendeu. Conseguiu a classificação, parabéns, que bom. Mas olhando para os dois, Inter de Milão e Fluminense, a Inter cresceu. O Fluminense regrediu. O Fluminense não está jogando futebol. Nos últimos 2 jogos, venceu uma equipe bem ruim, por 4-2, mas tomou pressão, tomou 2 gols, correu riscos, e contra o Mamelodi, mais uma vez, correu riscos o tempo inteiro. No final do jogo era só uma bola vadia, porque o Fluminense, também a equipe africana já estava cansada,
O Fluminense estava um pouquinho controlando, mas não tinha a bola. Quando você não tem a bola, você corre riscos. Então o Fluminense que chega nas oitavas é um Fluminense mais frágil. Dos times brasileiros, o Fluminense é o mais frágil. E ele chega fragilizado para enfrentar a Inter de Milão, que chega mais fortalecida depois de 2 resultados importantes. Né? O Fluminense chega com 1 vitória e 2 empates. A Inter chega com 2 vitórias e 1 empate. Uma classificação melhor, uma pontuação melhor e um futebol melhor também. Né? Vamos falar a verdade aqui. Palmeiras e Botafogo, nós falamos no vídeo de ontem. É um confronto totalmente equilibrado, mas que o Botafogo chega num momento melhor. O Botafogo vem de uma batalha, o Botafogo vem de 2 batalhas daquelas sangrentas, daquelas que o guerreiro, se sair, naquele final de filme, né, que você vê aquele cenário, fumaça, e tudo no meio da fumaça vem aquele guerreiro ensanguentado, né, cambaleando, mas olhando para o horizonte, cabeça em pé, sobreviveu. Esse é o Botafogo. O Botafogo saiu de uma guerra contra o PSG para entrar em outra contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras veio de um jogo muito interessante contra o Porto, uma partida em que se impôs contra o Al-Ahly e um jogo ruim contra o Inter Miami. Um jogo ruim. E depois analisando, né, o jogo contra o Porto não era tão bom quanto a gente pensava. Então o Palmeiras também teve uma campanha com apenas 1 vitória e 2 empates. Ele chega forte, com mentalidade vencedora, porque tem jogadores acostumados a vencer no seu elenco e um treinador muito mais do que acostumado a vitórias, a títulos, a classificações. Mas o Botafogo tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras. O Botafogo tem dificultado muito, o Botafogo tem entendido o jogo do Abel Ferreira e o Botafogo vem apresentando um futebol, uma estratégia bem melhor. Então vejo o Botafogo com mais chances, mas vejo o Palmeiras muito forte. Qualquer resultado nesse jogo é admissível. Qualquer resultado. E Flamengo e Bayern entra naquela discussão, na mesma discussão de Paris Saint-Germain e Botafogo. A gente crê que é possível porque são 11 contra 11. A gente crê que é possível porque de um lado está uma equipe tradicional e do outro está uma equipe também importante no cenário mundial. Mas é claro que o Bayern de Munique é favorito. Isso aí não se discute. Quem quiser discutir isso, aí está olhando com a paixão. Está olhando com o coração, com a emoção. E não dá pra gente olhar para futebol assim. A gente só não pode olhar, repito, com o olhar da estupidez, né? da incredulidade. O jogo pode mudar a qualquer momento. O Bayern de Munique pode ter um lance que um jogador é expulso com 10 minutos de jogo e isso iguala a partida. O Flamengo pode fazer a partida da sua vida. O Bayern pode estar num péssimo dia, tudo pode acontecer. Agora, que o Bayern é favorito, é claro que é favorito, como a Inter de Milão também é favorita. E Palmeiras e Botafogo eu vejo um equilíbrio muito grande aí. Enfim, acho que é provável, né, que tenhamos apenas uma equipe brasileira nas quartas de final, até pelo confronto brasileiro. Então é óbvio, né, que teríamos uma equipe brasileira. Se o Palmeiras não pegasse o Botafogo, o Palmeiras pegaria o Paris Saint-Germain. Se o Botafogo não pegasse o Palmeiras, pegaria o Inter Miami. Então o Botafogo ele surgiria como uma equipe com mais chances, né, de estar nas quartas de final. Enfim, quis assim o destino, cada um com seus compromissos, e hoje temos a possibilidade aí de saber Manchester City, Juventus, Real, Salzburg, Al Hilal, quem vai se classificar? Teremos aí europeus dominando mais uma vez? Ou será que o pessoal do Al Hilal vai aprontar novamente, vai atrapalhar ali a festa europeia do outro lado da chave? A gente vai ficar sabendo tudo, é claro, aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.